O Julho Verde é o mês de conscientização ao câncer de cabeça e pescoço. A campanha foi criada pela Associação de Câncer de Boca e Garganta. A APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, se junta à campanha para incentivar a importância do diagnóstico precoce da doença e das medidas de prevenção. Nós vamos saber mais detalhes do atendimento prestado pela entidade e como serão as atividades alusivas ao Julho Verde no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida, aqui pela TV Santa Maria, canal 19, também através das nossas redes sociais, agradecendo a todos vocês que nos acompanham neste momento. E nós estamos recebendo aqui no Saúde e Qualidade de Vida de hoje a Andressa Moreira de Oliveira, assistente social da APECAM Santa Maria. A Andressa, que já esteve conosco, né? Já. É um prazer novamente tê-la aqui no nosso Saúde e Qualidade de Vida, né? Para falar agora de um assunto também bastante importante, que é o mês de conscientização ao câncer de cabeça e pescoço, a campanha Julho Verde. E, na verdade, o dia mesmo é o dia 27 de julho, né? Que é a data escolhida como o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Andressa, prazer, mais uma vez, recebê-la aqui no Saúde e Qualidade de Vida. E antes, Andressa, de nós entrarmos especificamente aí no assunto de hoje, no tema de hoje, que é o Julho Verde, eu vou pedir que tu fale um pouco mais, de maneira mais geral, assim, sobre a APECAM, né? A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. É uma associação já bastante conhecida, né? Telespectador, nosso internauta provavelmente já, né, conhece, já ouviu falar em algum momento sobre a APECAM, mas eu acho, Andressa, que sempre é bom, né, a gente reforçar, esclarecer e falar um pouco mais sobre a APECAM, né? O que é a APECAM, né? Há quanto tempo existe, onde existem, né, associações como a nossa aqui de Santa Maria. Prazer novamente tê-la conosco. Prazer é nosso, muito obrigada novamente pelo espaço, né, da gente estar trazendo esse conhecimento à comunidade. A gente acha importante, além da gente ser uma instituição que acolhe as pessoas com câncer, também fazer essa prevenção, essa orientação, esse conhecimento à comunidade. Então nós já estamos há 18 anos no estado do Rio Grande do Sul, somos 15 unidades hoje. Né? É somente aqui no nosso estado que existem APECAMs, Andressa? Sim, é só aqui no Rio Grande do Sul, né? Claro que não podemos falar no futuro, que quem sabe um dia a gente possa abraçar mais alguns outros estados, mas hoje nós somos 15 casas, porque agora em junho nós conseguimos inaugurar a nossa 15ª casa em Santa Rosa. No mês de julho? No mês de junho. Junho. Né? Então ela já está em funcionamento e com isso a gente consegue então chegar um pouco além mais do abraço à comunidade, que é o nosso intuito. Então hoje a gente tem essas 15 casas, todas com atendimento gratuito, né? Que é bom deixar também para a comunidade, porque é a comunidade que nos mantém, que nos ajuda, que acredita nesse serviço. Então, com isso, a gente tem atendimento psicológico, temos o atendimento nutricional, que nós temos na unidade de Santa Maria. A nossa nutricionista, então, ela faz o cardápio, ela cuida toda essa alimentação e cada usuário que chega na casa, ela também analisa, né?
se aquela pessoa consegue se adaptar ao cardápio, se ela não precisa de uma alimentação um pouco diferenciada. Então, cada usuário que fica na nossa instituição, porque também temos a casa de acolhimento para quem não é de Santa Maria, que pode ficar hospedado. De segunda a sexta-feira, recebe todas as refeições, tem o transporte também para vir para o seu hospital de referência. A gente fala os hospitais porque às vezes as pessoas pensam: ah, mas eu tenho um convênio e não posso às vezes utilizar o serviço da instituição. Pode, porque às vezes tu entrou numa vulnerabilidade tanto emocional quanto social e que tu está precisando desse auxílio também. Então, cada indivíduo que vai procurar o nosso serviço, ele é avaliado separadamente. Então, aquela coisa, cada caso um caso. Exato. Então, assim, porque cada um está numa necessidade. Sim. Cada um entrou numa vulnerabilidade por causa daquele tratamento oncológico. Cada um reage de uma maneira diferente, Exato. Muitas vezes, né, Andressa? Então, assim, muitas das vezes precisam do atendimento psicológico, eles precisam ir lá para participar de oficinas, porque nós também temos oficinas de artesanato, nós temos reiki, temos massagem terapêutica, temos atendimento jurídico, que é com o voluntário, que possamos dizer que ele é o voluntário mais antigo da instituição aqui de Santa Maria, que há 10 anos ele vem nos auxiliando, porque às vezes tu precisa, é só do encaminhamento daquele remédio, que custa que aí muito caro. Que aí é o medicamento judicializado, né? Exato. Que a gente chama, né? E aí nós temos... Com valores... Na maioria das vezes, um valor que bem elevado. Realmente não é qualquer pessoa que tem condições de comprar, né? Exato, não. É um valor que acaba assim, né? Mesmo que todos da família trabalhem, não vão conseguir comprar aquele medicamento. E é o tratamento, às vezes, oncológico daquele usuário. Ele precisa daquele medicamento, às vezes, para dar alta, para poder fazer uma quimio oral. Então, de todas as maneiras, a gente tenta auxiliar. Por isso que a gente fala que cada indivíduo tem a sua particularidade. Tem a sua particularidade, né? Cada caso um caso. Andressa, aproveitando esse gancho aí do medicamento judicializado, como regra, é um processo assim... Eu me refiro com relação, né, ao tempo, é um processo que é muito moroso, assim, é muito demorado, se consegue, de certa forma, mais rapidamente. A gente se preocupa, né, porque, na verdade, é um medicamento, como tu falou, que muitas vezes a pessoa já necessita de imediato, né? Exato. Assim, muitas vezes não demora muito por via judicial. Claro que com esse apoio que eles recebem, né, do advogado voluntário, acelera um pouquinho o processo, porque como ele já está na instituição ali há 10 anos conosco, ele já sabe o caminho, ele sabe os atestados que precisa, né, ele tem todo esse conhecimento. Orçamentos que tem que ser feitos, serem feitos. Farmácias, né, que são aceitos orçamentos, então tudo isso, ele agiliza um pouco o processo. Não são todas, Andressa, que... Não, tem algumas regras, né? Então, nós como instituição também garantimos esse direito. Então, a gente fala que a gente trabalha dentro dos 2 programas, né? Que é o direito e defesa de garantia do usuário e também no programa de acolhimento provisório, que é quando eles podem pernoitar na instituição. E dentro desses direitos a gente vai estudando um pouquinho sobre direito oncológicos, né? Que é ter prioridade nessas ações judiciais, porque a medicação é essencial na vida deles. E tudo isso, através do nosso advogado voluntário, o conhecimento acaba chegando um pouco mais rápido a essas medicações. Então, às vezes, é só esse medicamento que o usuário vai à procura, mas a instituição pode auxiliar. Então, nós estamos na comunidade há 18 anos para trazer um pouquinho desse, vamos dizer, esse acalento, né? Que é o que tu precisa no diagnóstico. Esse conforto. E que bom que se tem esse profissional, no caso aqui, né, da unidade de Santa Maria, que se tem esse profissional há todo esse tempo, né? Exato. Porque, como tu falou, ele já sabe todos os caminhos, sabe por onde ir, o que fazer, onde ir, né? Enfim, essa experiência é importante, né? Agiliza o processo num momento que realmente é necessária essa agilidade, né? Essa rapidez, né, Andressa? Isso. E a gente sempre fala, né, que o diagnóstico oncológico, ele nunca vem sozinho.
Ele abala toda aquela família. Então, nós, como instituição, a gente tem um atendimento psicológico, não é só para aquele usuário que recebeu. É para todos da família que estão precisando, para todos entenderem como vai ser um processo. Porque não é uma doença que passa rápido, né? Não é um tratamento de 2, 3 meses. Às vezes são anos, são, né, 2, 3 anos que tu fica ali fazendo exames. Às vezes muito mais, né? Às vezes um pouco mais. Então, assim, nós trouxemos esse lado psicológico também. E aí a nossa psicóloga, né, a Cristiane, ela já vem com esse estudo para compreender também um pouquinho que às vezes o familiar inicia, o usuário às vezes, né, ele tem um pouco essa rejeição e nós aos pouquinhos vamos tentando conquistar para trazer ele ali na instituição, que ele entenda que a gente está do lado dele, né? Sem dúvida. Tá na mesma luta para que ele não desista desse tratamento. Andressa, eu tinha te perguntado agora há pouco no início da nossa conversa sobre se é só no estado do Rio Grande do Sul, né? Né, tu falou, daqui a pouco, né, pode ser que as coisas avancem. E um exemplo é essa 15ª unidade, né, que foi, né, inaugurada agora há pouco, né, daqui a pouco sai fora do estado. Mas o que eu quero te perguntar, assim, é um processo também um pouquinho demorado para serem abertas novas APCANs, novas unidades em mais cidades do estado. Por exemplo, essa de Santa Rosa, né? Essa de Santa Rosa, a 15ª unidade que inaugurou agora, era um trabalho que já vinha sendo feito há um tempo, é muito demorado, burocrático, assim, Sim, ela foi estudada aos pouquinhos, né? Foi conversado primeiro, assim, com a comunidade, com os órgãos também da cidade de Santa Rosa. Primeiramente, ela foi-se, então, levado ao conhecimento. Foi feito várias entrevistas, né, perguntando-se como a cidade de Santa Rosa aceitaria. Porque como seria a recepção? A recepção e também porque como a gente precisa da ajuda da comunidade, desse contribuinte, o quanto ele acreditaria desse serviço. E aos poucos foi-se, então, alugando-se uma salinha pequenininha, só com atendimento para assistente social, com a psicóloga, né? E aos poucos foi vendo que a cidade de Santa Rosa e as cidades ao redor de Santa Rosa que precisam dos serviços da cidade de Santa Rosa acreditavam e foram feitas ações, foram feitas então pizzas, né, junto com parcerias e viu-se que daria certo. Então, quando foi no mês de junho, foi-se alugado então um espaço maior, aonde tem o refeitório agora, temos a recepcionista, atendimento psicológico. Começou de maneira bem tímida, assim, bem então. Tímida. E aí já hoje está num outro local, num outro endereço. Isso, está vamos dizer que pulamos para o prédio da frente. Sim, né? Mas porque num espaço maior. Num espaço maior onde os usuários possam passar o dia. Eles podem ter a sua refeição, o seu almoço, o seu café da tarde. Ainda não conseguimos ser uma casa de acolhimento, onde as pessoas podem passar de segunda a sexta-feira pernoitar. Como é aqui em Santa Maria. Em Santa Maria, mas as pessoas já podem fazer suas refeições no local. Nós temos então um quarto para descanso, né, um banheiro com chuveiro para poder também a pessoa tomar o seu banho e poder retornar à sua cidade. Bom, mas é um começo, né? E Exato. É um começo já muito bom, que não tem propriamente, né, a condição, a possibilidade de ficar ali, de permanecer, mas já oferece, né, esses serviços aí que são importantes, né? Exato. Então, e assim, é demorado porque realmente é isso, a gente tem que conquistar a comunidade, né, fazer com que a cidade acredite, os municípios ao redor também, para a gente poder então ver se esse serviço vai dar uma continuidade. Quer dizer, tudo com muito cuidado, né? Muito cuidado. Feito de maneira bem minuciosa para ver se realmente vale a pena. Vale a pena não, mas enfim, como tu falou, se a cidade vai receber bem, Exato. né? Até porque, pessoal que nos acompanha aí, importante sempre falar, né? Quem mantém é a comunidade, né, Andressa? Isso, é a comunidade. Vocês não têm ajuda, assim, de nenhum órgão, enfim, é uma ajuda. As APCANs, elas se mantêm, elas sobrevivem
a partir de ajudas, de contribuições da própria comunidade onde ela atua, né? Exato. Vamos dizer que 90% da nossa manutenção é feita pela comunidade que acredita nesse serviço. E depois nós temos os projetos sociais, né? Porque como a gente não pode receber nenhuma verba, nem do governo municipal, estadual e federal... Legalmente não tem como. Não tem como. Aí a gente pode ir com projetos sociais, né? Que abrem na Justiça Federal, na Vara de Execução Criminal. Só que aí eles abrem esses projetos para a gente poder fazer as manutenções de bens. Né, a gente pode adquirir, exemplos que eu posso dar são agora, semana passada, a gente foi contemplado pela Vara da Justiça Federal daqui de Santa Maria, onde eles contemplaram um projeto que a gente ganhou computadores para a gente poder renovar os nossos computadores do setor de captação, Sim. que é aquele setor que liga para a comunidade. Nossos computadores já estavam, né, obsoletos, então assim... Nós já não demora muito tempo para eles ficarem dessa forma, né? Porque o avanço é muito rápido, né, Andressa? E aí a gente pôde mandar para a Justiça Federal um projeto, eles aprovaram, né? Eles viram que a gente realmente estava precisando e assim a gente vai conseguindo esses bens. Como atualmente a gente tem os carros que a instituição também possui, é através de projetos sociais que a gente consegue carregar os usuários até o tratamento, é utilizado nesses projetos. Então, desta maneira que a gente consegue, vamos dizer, que o governo nos ajudar, claro. Mas não tem como... Que são coisas para a estrutura, né, de vocês, de trabalho, dos profissionais, Exato. Enfim, para a coisa poder funcionar, né, Andressa? Eu não sei quanto tempo nós temos aí a nossa produção, Marcelo, quanto tempo a gente tem ainda nesse bloco? Já estamos quase finalizando, temos 2 minutos, então a gente segue falando um pouquinho mais, depois nós já vamos entrar no assunto propriamente, no tema de hoje, que é o Júlio Verde, né? Mas eu só queria te perguntar ainda a respeito das demais unidades, todas elas têm o mesmo tipo de serviço? Claro, lá, por exemplo, Santa Rosa não tem a parte, né, que a pessoa pode ficar, né, passar a noite, enfim, mas basicamente todas têm os mesmos tipos de serviço, psicóloga, nutricionista, enfim, Andressa? Sim, quase todas as unidades trabalham bem parecidos, né? Algumas cidades ainda, dependendo como é a questão que a gente depende da parte da comunidade acreditar, alguns profissionais, como Santa Maria, nossa nutricionista atende Santa Maria, Ijuí, Uruguaiana e Santa Rosa. Então ela se divide para tentar melhor a adaptação, né, de todas as unidades. Claro. Mas todos os serviços são bem parecidos, trabalhamos no mesmo intuito, na mesma linha. Que bom, né? Tá certo. Andressa, a gente segue agora no próximo bloco e daí nós vamos falar então sobre a campanha Júlio Verde. Nós estamos conversando, né, hoje com a Andressa Moreira de Oliveira, assistente social da APECAM, Unidade Santa Maria. Nós vamos agora a um intervalo bem rápido, já voltamos em seguida para falar sobre a campanha Júlio Verde. Até já! Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E
a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Estamos falando, ou vamos começar a falar agora, mais especificamente, sobre a campanha Julho Verde. Está conosco, aqui em nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida de hoje, a Andressa, Andressa de Oliveira, Moreira de Oliveira, assistente social da APECAM Santa Maria. E a Andressa, aí no primeiro bloco, nos deu uma geralzona, Andressa? Sim. Sobre o que é a APECAM, como funciona, qual o objetivo, enfim, e os serviços que a APECAM presta. Agora a gente vai falar então mais especificamente a respeito da campanha Julho Verde, que já vou pedir agora para a Andressa mesmo, ela que é especialista aqui, nossa convidada, então já começo te perguntando o que é exatamente essa campanha Julho Verde, Andressa? Ela é uma prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Não tão conhecido ainda, vamos dizer, até a nível do Brasil, que ainda é ser falado um pouco menos, mas a gente percebeu que ele é o 7º câncer, vamos dizer, no Brasil, que acomete os brasileiros. Então, assim, é um número bem elevado, bem preocupante, porque são quase 40 mil brasileiros a todo ano com algum diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Então, com isso, a gente vem trazendo essa prevenção, A gente vem falar um pouquinho dos cuidados, que as pessoas não ignorem sintomas leves, porque também... E quais seriam esses... Desculpe, quais seriam esses sintomas, É que assim, como esse câncer, ele é bem abrangente, Ele é um câncer que ele pode ser de tireoide, laringe, orofaringe, boca, gengiva, nariz, até mesmo de pele, se pegar a parte externa do corpo. Temos também a parte cerebral. Então, assim, ele é um câncer bem abrangente. Ele pega várias partes do nosso organismo, do pescoço para cima. Uhum. E aí cada um tem um sintoma, só que às vezes ele é muito leve. E isso preocupa. Não é perceptível. Ele não é perceptível. Ou ele é com... eu tô com uma tossezinha há muito tempo, eu tenho uma ferida na gengiva há mais de 2 semanas. E aí tu vai, tratando, às vezes é uma afta. E tu não procura teu dentista regularmente, Tu às vezes não vai ao médico. Não vai ao médico também. A tua higiene bucal acaba não sendo regular como deveria, e tudo isso vai agravando. Então, quando tu chega para o diagnóstico no doutor, ele já é às vezes um diagnóstico tardio. E isso que preocupa a sociedade oncológica hoje. A pessoa vai aquela velha história, vai deixando, Ela vai deixando. Porque até hoje, assim, o de tireoide, às vezes ele é bem perceptível, porque a pessoa acaba tendo os caroços no pescoço e tudo mais. Mas às vezes ele é só pelo um exame, um exame de sangue, ele às vezes é pelo um exame de ultrassom que chega num diagnóstico. Mas ela já acabou tendo alguns sintomas. Às vezes ela tinha uma dor na região da tireoide, uma dificuldade para engolir, aquele afogamento constante que vai beber uma água e já se afoga, mas vai deixando, porque a gente pode dizer que nós brasileiros, a gente vai dando aquela empurradinha, aquela empurradinha, e quando a gente tá muito ruim, a gente vai ao médico. E a gente vem com o Julho Verde para conscientizar que não seja isso,
que seja aqueles exames periódicos, né? Vamos ao doutor, tô muito gripada há muito tempo. Não, isso não é normal. Ah, minha gengiva dói, a minha gengiva sangra, eu tenho uma feridinha na língua, porque também tenho câncer de língua. Então, tudo isso é um modo da gente poder se conhecer e perceber que 2, 3 semanas com algum sintoma já não é normal. Pois era o que eu ia falar, o tempo, né, que a pessoa fica, né, com aquele sintoma ali, com aquele probleminha, quer dizer, um longo período, médio período, enfim, mas por muito tempo já é sinal de que não é algo tão normal, né, Andressa? Então, assim, isso que a sociedade, né, de oncologia se preocupa muito. É um câncer que o diagnóstico quase sempre ele é tardio. Então, a gente vem conscientizar a comunidade, porque nós como instituição não podemos só acolher aquele usuário. A gente vem com campanhas de prevenção, do autocuidado também, que a pessoa fique atento. E nós gaúchos vamos dizer que a gente ainda tem alguns hábitos que é agravante, né? Além da questão do fumo, que o tabagismo ele vem em primeiro lugar para esse câncer, né? Ele é muito perigoso para o câncer de cabeça e pescoço. Tem a questão do álcool. Não só para a questão da garganta, de maneira geral, cabeça e pescoço. Isso, de cabeça e pescoço. E depois nós temos alguns hábitos, né? Que é aquele chimarrão com uma água muito quente. A gente gosta de comer comidas quentes porque o nosso clima favorece. Sobretudo no inverno, né? Exato. Então a gente vem trazer... Apesar que o chimarrão é sempre, né? É sempre. Mesmo que tiver calor, a gente segue no chimarrão. Mas aquela água muito quente do nosso chimarrão, ela é prejudicial. Então tem que dosar. Eu acho que é sempre uma dosagem, por isso né? que às vezes a gente fala, né, que existe os estudos dos graus ali, da água do chimarrão, né? A gente às vezes pode até encontrar nesses lugares que oferecem água quente que tem sempre uma temperatura, porque existe, né? Então esse cuidado com essa água. E quando a gente não pode ter, a gente começa então a notar assim, bom, eu estou tomando, né, esse chimarrão, ele tá me queimando, aquela água tá descendo, me queimando. Opa, vamos ali, vamos tentar amenizar um pouquinho. Então a gente pode pensar, né, prevenir nesta maneira, da gente não ter essa água que queima a gente, a comida também, quando a gente for ingerir, e outros hábitos que a gente pode ter, que é a vida um pouco mais saudável, né? A gente sabe que a correria do dia a dia faz com que a gente não cuide da nossa saúde, mas a gente está vivendo no mundo que evolui e a gente tem que tentar evoluir junto, claro, que é tentar ter essa alimentação saudável. Isso tudo que tu falou são as principais maneiras, formas de prevenção a esses tipos de câncer, Andressa, seria isso? E isso seria, e também a gente sempre recomenda os exames periódicos, né? Que a gente tem esse costume, não tenha medo de ir ao médico. Pelo menos uma vez ao ano a gente faça nossos exames, a gente procure ir ao médico, né, para ver se realmente está tudo bem, porque é isso, o câncer de cabeça e pescoço, ele é muito silencioso, ele vem aos poucos trazendo alguns sintomas, então ele acaba sendo ainda um diagnóstico bem tardio. Hoje, vamos dizer, né, no Brasil. E a gente fala muito também na prevenção dos nossos adolescentes, porque está aumentando muito o índice, né, de câncer nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Porque isso são dados que... Já são dados do INCA, né, do Instituto do Câncer, que a gente tem que ter esse cuidado com as nossas crianças e adolescentes, também com a vacinação deles, porque hoje o câncer bucal, ele também está relacionado à prevenção do HPV, né, que é um vírus que hoje ainda já tem-se vacina, ela é feita já gratuitamente pelo SUS, está disponível para os adolescentes. Então, o câncer de cabeça e pescoço também traz essa campanha junto. Vamos vacinar as nossas crianças e os nossos adolescentes também.
Andressa, 27 de julho, então, foi como eu tinha falado no início do programa, foi a data escolhida, né, como Dia Mundial de Prevenção a esse tipo de câncer aí. Algumas atividades vão ser realizadas, somente, né, alertas como esse que a gente está fazendo hoje aqui, né, em forma dessa participação tua aqui no Saúde, de entrevista, ou tem algumas outras atividades que vão ser, que estão sendo ou que vão ser desenvolvidas durante o mês? No mês de julho, é uma campanha, então, estadual, né? Todas as 15 unidades da PECAM estão trabalhando em cima desta campanha do Julho Verde. Estão focando no Julho Verde agora, neste mês. E a gente, em Santa Maria, nós temos algumas atividades. Com os usuários, a gente promove, que a gente chama de palestra informativa, junto com o grupo da psicologia. Então eles vão para a instituição, nós passamos todo esse conhecimento para eles, né? A gente traz para eles esses cuidados. Nós também fizemos palestras nas empresas, entrevistas, né, em rádios, TVs, trazendo esse conhecimento para que a comunidade saiba sobre o Julho Verde. Também no dia 27, pela manhã, nós vamos estar fazendo uma blitz junto com a Polícia Federal, lá perto, quem vai de Santa Maria para Itaara, que tem aquele posto ali da Federal. Nós vamos estar com uma blitz informativa, junto com a PRF, aonde a gente vai entregar, então, folders falando um pouquinho do Julho Verde, falando também da instituição, o que a gente pode auxiliar esses usuários que estão em tratamento oncológico. E assim, ao longo todo do mês de julho, nós temos uma agenda, né, de várias outras atividades abordando o assunto do Julho Verde. Então esse é o nosso intuito, de levar o conhecimento, porque ainda é um mês não tão trabalhado como os outros, né, que todo mundo já conhece, Outubro Rosa, Maio Amarelo, Azul, isso. E aí tem o Verão Laranja, que é prevenção do câncer de pele, e o Julho Verde ainda estão começando a falar. Então a gente vem com esse mês já com bastante divulgações nas redes sociais também, então a gente fica sempre aberto a levar esse conhecimento à comunidade. Essas campanhas focadas, claro, são importantes, né? Como tu falou, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo, enfim, Julho Verde. E então é importante, né? Porque foca, né? Num espaço de tempo, né? Do mês, foca bem naquele tema. Mas claro que tudo isso, como a gente sempre diz, né? É o ano inteiro, né? O tempo todo, né? Todos os dias, né? O cuidado, assim, ao longo do ano a gente sempre vai falando, né? Claro. Um pouquinho de cada prevenção. Aí a gente tenta no Julho Verde intensificar mais, porque realmente a pessoa às vezes ela para, vamos dizer, a gente faz aquela, eu digo, plantar a sementinha. Então a pessoa escutou semana passada na rádio, aí depois na outra semana eu vi na TV e tu grava. Então quando às vezes tu tem um conhecido que está com algum sintoma, mas eu vi falar. Isso, né? já sabe, né? Tem aquele conhecimento. Então a gente diz que a gente vai plantando essa sementinha e intensificando ela naquele mês simbólico, né? Hoje eu acho que digamos o mais forte, aí, o mais conhecido seria o Outubro Rosa, né? Exato. Aí depois entrou ali o Novembro Azul, né? Os cuidados mais com o homem e por aí vai, né? Então, mas tem que chegar a um ponto que todos, né, tem que ser lembrados, né, no momento que, como tu falou, né? Exato. E assim, aí vamos dizer que aquele pós-pandemia, os casos aumentaram muito mais, né? Então, só na unidade de Santa Maria hoje, nós temos 3.169 usuários cadastrados. E desses 3.000 e pouco, 49 são do câncer de cabeça e pescoço. Esses números, Santa Maria. São só de Santa Maria. Santa Maria. Exato. Então, assim, se a gente pegar a nível estadual, são 640 usuários com câncer de cabeça e pescoço. Nas 15 unidades, vamos dizer, né? E fora aqueles que não chegaram até a PECAM. Que não chegaram até a PECAM, sem dúvida, né? Quer dizer, esse número, com certeza, ele é bem maior, né, Andressa? Ele é bem maior, porque tem aquela comunidade que ainda não conhece,
Ou também temos aquele usuário que ainda tem aquela restrição, né? Porque cada um recebe um diagnóstico diferente. Cada família vai trabalhar aquele modo diferente. Então, tem muitas pessoas, acredito que da própria cidade, que, enfim, por algum motivo não estão, né, na APECAM, então que também são números que ficam, né, vão ficando para trás aí e que faz parte, né, dessa estatística, né? É porque ainda é um número assim que a comunidade, quando a gente fala às vezes no atendimento psicológico, eles ainda acham, mas eu não preciso. Só que quando a gente traz eles o conhecimento do que é esse acolhimento psicológico, às vezes o relato deles é: por que eu não vim antes? Por que eu não vim para o grupo? Por que eu não participei das oficinas? Por que eu não vim para comemorar o aniversário do mês aqui com vocês? Claro. E aí, depois desse conhecimento, que eles começam então a enxergar a doença de outra maneira. Então, assim, a gente está sempre tentando fazer essa divulgação para realmente alcançar aquela pessoa que hoje está realmente precisando de algum serviço, né? Andressa, vamos falar mais especificamente de Santa Maria. Você, nesse momento, ou como regra também, vocês atendem mais de fora, pessoas que moram fora de Santa Maria, ou... Não tem um número específico. Mas, por exemplo, para essas que precisam, né, daquele apoio maior ali de pernoitar, enfim, de ficar por um tempo, aí normalmente são pessoas que são de fora. São pessoas que vêm de outros municípios. Né? Porque hoje Santa Maria é referência para 138 municípios. Então essas pessoas, elas vêm e muitas vezes são de 5 horas de viagem. Então, elas ter que vir e voltar todos os dias para sua cidade é cansativo, né? Claro que, assim, acredito que quem não passou pelo tratamento oncológico é difícil pensar que é uma viagem cansativa, tu ter que fazer uma químio, algumas pessoas têm umas reações e tu ter que voltar mais 5 horas e talvez no outro dia tu ter que voltar de novo. Isso se torna com uma exaustão gigante, né? E muitos querem desistir deste tratamento. Então entra a casa de acolhimento para que eles possam pernoitar de segunda a sexta-feira, recebem todas as refeições, o transporte também, para eles não desistirem. Porque exemplos são a radioterapia. A radioterapia, alguns precisam ficar 48 dias fazendo. E eles tendo que ficar todo dia indo e vindo é cansativo. E eles podem ficar lá. E existe digamos, um limite de tempo, de estadia? Vocês têm, assim, a pessoa que necessita, ela pode ficar até tanto tempo, até tantos dias, ou não? Não tem dias que ela possa ficar, né? Porque geralmente o usuário na sexta-feira com a Secretaria de Transporte da sua cidade retorna para o seu município. Na segunda-feira a secretaria traz eles, deixa diretamente ou na instituição. Não fica então assim meio direto, não. A fim maioria, de semana eles preferem ir para sua casa, né? Retorna no início da semana e fecha a semana toda conosco ali, mas ele não tem. Se ele precisar ficar 1 ano fazendo essa ida e vinda, ele vai ficar um ano na instituição. Quer dizer, de acordo com a necessidade, Exato. De acordo com o tratamento, com aquilo que está sendo necessário especificamente para aquela pessoa ali, para aquele paciente. Isso, e também tem assim, eu terminei a minha radioterapia, vou voltar daqui a 2 meses para uma consulta. Posso ficar 2 dias na instituição? Pode. Posso passar o dia? Pode. Então, assim, tu pode ficar só o dia e voltar para o teu município à tardinha também, só para te descansar, né? Tomar um banho, fazer suas refeições, participar dos grupos ou do atendimento individual com a psicóloga. É a necessidade de cada usuário mesmo. Né? Então, e os de Santa Maria podem usufruir do serviço que a gente tem a partir da nutrição, dos grupos de artesanato, né? Massagem terapêutica, reiki, atendimento com a psicóloga. Então, existe assim todo um pensamento também para os usuários daqui de Santa Maria. Claro. Aproveitando isso aí que tu falou das atividades dos profissionais, uma coisa que faltou eu te perguntar lá no primeiro bloco, quando tu falava mais a respeito
da PECAM, né, de maneira geral. E esses profissionais todos que trabalham, que prestam esses serviços na PECAM, eles são mantidos como? Eles vêm de onde? O município cede alguém? Como é que é essa parte mais dos profissionais que trabalham? Né, já que a própria associação, ela, né, como a gente falou e tu explicou, ela é mantida pela comunidade. Sim. Mas e os profissionais, Andressa? Alguns profissionais, eles são contratados, né, pela instituição, e aí eles são... Pela própria instituição, pela própria associação. Isso, pela própria associação, e que é mantida pela comunidade. Né? Então, assim, porque também existe uma lei, né, onde a ZOSC, Organização da Sociedade Civil, ela tem que ter um número mínimo de contratados para poder, então, né, entrar até mesmo no Conselho de Assistência Social. Então, existe toda uma regra, né? E além de ser essa lei, ela também tem aquela questão do vínculo, né, que a gente fala. Porque o voluntário, nós temos vários voluntários na instituição. Tem essa possibilidade? Existem voluntários? Existe, a gente tem um grupo hoje, mais ou menos de 15 voluntários na instituição, né, com as oficinas, com o reiki. E existe algum, até já é bom a gente também falar, é tanta coisa, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas como é que as pessoas fazem, quem quiser, né, ser um voluntário, existe algum critério, um limite X assim para ter de voluntários? Não existe um critério, existe a vontade dessa pessoa, né? Porque o voluntário, ele pode ir uma vez na semana, ele tem uma carga horária bem reduzida também, ele não pode passar dessa carga horária, e por esse motivo que não... Tipo, alguns profissionais não podem ser voluntário na instituição. Sim. Porque a gente tem um atendimento hoje, exemplo que a gente dá da psicóloga, de 30 horas semanais. E são 30 horas com atendimentos diários. E o voluntário, ele poderia ir uma vez na semana. Então, também não supriria a necessidade que os usuários têm desse atendimento, desses Sim. familiares, de grupos, né? E também aquele vínculo. Mas eu poderia ter vários voluntários da psicologia, mas aí eu vou contar hoje a minha história para um, amanhã para outro, e como é que vai ser esse acompanhamento? Então a gente também tem que pensar naquele ser humano que está precisando. Claro. Mas eu posso ser um voluntário, eu posso ir lá, eu me identifico com... A gente tem um brechó. Eu me identifico com brechó, eu trabalhei no comércio, hoje eu estou aposentada, eu quero organizar o brechó. Né? Aí a pessoa chega lá e ela traz pra gente a vontade dela. Eu sou oficineira de artesanato, eu sei bordar. E de acordo com a disponibilidade de tempo, né, da pessoa. Exato, aí né? ela vai me dizer, Andressa, eu consigo vir nas quintas à tarde. Claro. Então vamos tentar montar um grupo de costura à quinta tarde, vamos convidar os usuários, e aí ela se torna voluntária daquela oficina. O espaço aqui, o espaço físico da unidade de Santa Maria, ele é bem grande, né? Sim. Até já vamos falar, né, Andressa, pro pessoal que ainda não sabe, é na Avenida Borges de Medeiros, isso, né? Isso. Avenida Borges de Medeiros, quase esquina com a Avenida 2 de novembro, né? Isso. Uma casa de 2 pisos, né? Roxa, bem, o pessoal enxerga, né? Exato, não tem como não achar a PECAM, porque nós ficamos também quase ao lado ali do Mercado Copete, ali, então sim, a gente sempre dá essas referências, já é uma sede própria, então assim, o nosso espaço ele já está bem adequado para as oficinas, nós temos um espaço multiuso, onde a gente pode fazer todo esse artesanato, temos a sala do reiki, para massagem terapêutica também, então assim, hoje nós temos bastante voluntários, né? Cada um com a sua escolha, porque a gente fala que o voluntário ele tem que vir pelo amor, né? De querer fazer ao próximo um pouquinho. Contribuir, ajudar, né, Andressa? Exato. Andressa, antes de nós encerrarmos bem rapidinho, eu não sei se eu cheguei a te cortar, mas tu estava falando da minha pergunta, né, com relação aos profissionais. Então tem profissionais que são contratados direto pela associação e outros daí que não. Que são voluntários. Que são os voluntários. Sim, que daí tu estava... Então nós só temos esses dois. Esses dois, tá certo. Que é a questão, porque como a gente não tem parceria nem com
com, vamos dizer, os órgãos municipais, Claro, estaduais ou federal, a gente também não acaba recebendo nenhum Então quer dizer que existe, obviamente, né, uma despesa fixa aí, né, com o pagamento, né, com o ganho desses profissionais que trabalham lá e que, né, são extremamente necessários, e também, claro, com tudo que vocês oferecem lá, né, que daí parte também da comunidade, né? Sim, a gente sempre né? fala, qualquer tipo de doação, né, não só a parte financeira, mas às vezes alimentos, claro. Né, até uma mecha de cabelo, porque a gente faz as perucas. Sim, então, sim. Eu cortei meu cabelo, eu não sei o que eu vou fazer com essa mecha. Pode doar lá para a Pode doar. Exato. E falando em doar, para as pessoas que querem ajudar, já vamos dar o serviço aí que nós estamos encerrando. Como é que as pessoas fazem? Se as pessoas quiserem virar algum contribuinte, elas podem ligar, né, no 3025 9400 e também nos procurar na nossa rede social, né, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Coloca ali a APECAM e aí já aparece. O nosso Facebook é APECAM SM e aí pode mandar mensagens por ali que a gente entra em contato, a gente chama a pessoa, dá um retorno e aí a partir dali nós vamos conversando e ela pode se tornar então um doador, um contribuinte, né, mensal, esporádico, como ficar melhor para ela. Tá certo. Bom, então é isso. Gente, Andressa, vamos convidar mais uma vez o pessoal aí para participar aí das atividades, enfim, conhecer e ter essa consciência aí do Julho Verde, né? Sim, a gente fica então, né, fazendo o convite à comunidade que preste atenção nos sintomas, então, que esse mês de julho é um mês que a gente faz a prevenção do câncer de cabeça e pescoço e também fica o convite para aquele usuário que está passando por essa dificuldade, se quiser ir até a instituição, nós ficamos na Borges de Medeiros, 1897, né, uma casa roxa de 2 pisos, bem fácil de achar. Bem fácil de enxergar. E também pode ligar para o 3025 9400 e tirar mais informações. Bem fácil, 3025 9400. Andressa, muito obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui ao Saúde e Qualidade de Vida. Estamos sempre à disposição, né, quando precisar aí de divulgação, né, da nossa APECAM. Muito obrigado e leve o nosso abraço, né, à direção, colaboradores, enfim, a toda a equipe, né, que presta esse trabalho aí tão importante, né, na APECAM Santa Maria, claro, também todas as outras 14, né, unidades agora, né? Sim. Muito obrigada pelo espaço, né? Agradecemos sempre a parceria com vocês que estão sempre nos auxiliando nessas divulgações. Tá certo. Esse é o nosso objetivo e a nossa missão. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Ok, conversamos então com a Andressa Moreira Oliveira, assistente social da APECAM Santa Maria, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, sobre o Julho Verde, que é a prevenção, né, do câncer de cabeça e pescoço. A você aí de casa que nos acompanha, nosso muito obrigado e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.